Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está aqui agora, seja muito bem-vindo. Comenta aí de onde você está acompanhando, porque o relato de hoje não é qualquer um, é daqueles que fazem a gente parar, refletir e perceber como a vida pode mudar em um piscar de olhos. O sol de março batia forte no pasto quando parei a caminhonete na varanda da casa grande. Mais um dia terminava igual aos outros, vazio. O silêncio da fazenda Santa Eulália me engolia como sempre, mas era um silêncio que eu escolhera. Melhor assim do que escutar os ecos de choros que nunca chegaram a existir. Meu nome é Henrique Monteiro. Aos 48 anos, sou dono de mais terra do que posso contar e de mais dinheiro do que posso gastar. Aqui no interior do Paraná, entre Maringá e Cianorte, minha palavra vale mais que escritura. Mas de que adianta tudo isso quando você volta para casa e não tem ninguém para dividir nem o silêncio? Faz 3 anos que Marina me deixou. Não posso culpá-la. Depois de perdermos o Miguel ainda no ventre dela, nossa vida virou um campo minado de dores não ditas. Ela tentava conversar, eu me afundava no trabalho. Ela chorava, eu contava gado. No fim, ela empacotou as malas numa manhã de dezembro e disse que não conseguia mais viver com um fantasma. Henrique, você morreu junto com nosso filho. Foram suas últimas palavras antes de partir. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu tenha morrido mesmo naquele dia no hospital, quando o médico baixou os olhos e disse que não havia mais batimentos. Desde então, vivo numa espécie de automático. Acordo, trabalho, durmo. Acordo, trabalho, durmo. A fazenda virou minha prisão dourada. 3.000 cabeças de gado, plantações que se estendem até o horizonte. Funcionários que me respeitam e temem em igual medida. Mas quando a noite cai e estou sozinho na varanda, bebendo minha cachaça artesanal, o buraco no peito lateja como ferida fresca. Foi Marta, a cozinheira, quem me arrancou dos pensamentos naquela tarde. Seu Henrique, o senhor não vai para a festa de São José hoje? Olhei para ela como se tivesse falado chinês. Festa? Eu havia esquecido completamente. Todo ano, no dia 19 de março, o vilarejo de Esperança Nova fazia sua tradicional celebração. Música, quitutes, leilão beneficente. Coisa de cidade pequena, onde todo mundo se conhece e fofoca sobre todo mundo. Não sei se tenho estômago para isso hoje, Marta. Ela secou as mãos no avental e me encarou com aquele jeito maternal que só ela tinha. Faz bem sair um pouco, patrão. O senhor está virando ermitão nessa fazenda. Suspirei fundo. Talvez ela tivesse razão. Talvez uma noite em meio a gente comum me fizesse bem. Ou pelo menos me distraísse das memórias que insistiam em me assombrar. Tá bom, vou dar uma passada lá. O sorriso dela foi genuíno. Levo a égua Estrela preparada. O senhor sempre gostou de chegar montado nas festividades. Era verdade, havia algo de majestoso em chegar a cavalo. Uma tradição que mantinha desde jovem, quando meu pai ainda era vivo e me levava às festas da região. Monteiro chega montado, ele costumava dizer. É nossa marca. Às 6 da tarde, montei na Estrela, uma égua branca de porte nobre que custara uma fortuna. O vento da tardinha batia no rosto enquanto cavalgava pela estrada de terra que ligava minha propriedade ao vilarejo. A paisagem ao redor era familiar. Pastos verdes, gado espalhado, algumas casas simples de colonos. Tudo meu. Tudo sob meu controle. Mas controle, eu já havia aprendido da pior forma, é uma ilusão. A vida tem seus próprios planos e nem todo o dinheiro do mundo pode mudá-los. O povoado de Esperança Nova apareceu no horizonte quando o sol começava a se pôr. As luzes da praça principal já estavam acesas e ouvia-se o som de sanfona e zabumba ao longe. Cheiro de paçoca e quentão no ar. Gente reunida em grupos, conversando animadamente. Foi quando me aproximei que notei algo estranho. Um ajuntamento maior que o normal na praça central. Vozes alteradas.
Um burburinho tenso que contrastava com a alegria típica da festa. Pisei firme nos estribos e conduzi a estrela com mais cuidado. Conforme me aproximava, as vozes ficavam mais claras, e o que ouvi fez meu sangue gelar. "Essa daí é uma maldição!" gritava uma mulher mais velha. "3 anos casada e barriga seca, é castigo de Deus!" "Minha família sempre foi abençoada até ela aparecer", emendava um homem de voz grossa. "Desde que se casou com meu filho, só desgraça. Parei a égua a alguns metros do tumulto. O que vi me deixou paralisado." No centro de um círculo de pessoas enfurecidas, estava uma jovem de joelhos no chão de terra batida da praça. Não passava dos 20 anos, magra, cabelos escuros presos num rabo de cavalo desfeito. Suas roupas simples, uma blusa clara e saia escura, estavam rasgadas e sujas de terra. Marcas de lágrimas desciam pelo rosto. E havia sangue. Sangue escorrendo de um corte na testa, outro no braço. Algumas pedras espalhadas ao redor dela contavam a história que eu não queria acreditar. "Maria Clara, você é uma vergonha para nossa família", berrava uma senhora que imaginei ser sua sogra. "Mulher que não dá filho não serve para nada." A jovem levantou o rosto e por um momento nossos olhares se cruzaram. Nos olhos dela havia uma mistura de dor, medo e uma resignação que me partiu o coração. Ela não estava apenas sendo humilhada, estava sendo destruída publicamente. Eu não tenho culpa", murmurou ela, a voz quase sumindo no meio da gritaria. "Por favor, eu não tenho culpa." Mas ninguém a escutava. A multidão estava ensandecida, alimentada por superstições e crueldade coletiva. Vi um homem se abaixar para pegar outra pedra. Foi nesse momento que algo dentro de mim explodiu. Uma raiva visceral, primitiva. Não era só pela injustiça que estava presenciando. Era por todas as vezes que a vida nos esmaga sem piedade, por todas as dores que não conseguimos controlar, por todos os gritos que ficam presos na garganta quando perdemos o que mais amamos. Desci da égua num movimento brusco. Minhas botas bateram forte no chão de terra e o som ecoou pela praça. O silêncio foi imediato. Toda aquela gente me conhecia. Sabiam quem eu era, o poder que representava, os favores que podia conceder ou negar. Viram-me caminhar em direção ao centro do círculo e instintivamente abriram espaço. Parei diante de Maria Clara. Ela me olhou de baixo, ainda de joelhos, com uma expressão de quem não entendia se eu estava ali para salvá-la ou para dar o golpe final. Estendi a mão para ela. "Levanta", disse, num tom baixo, mas firme. Ela hesitou. Suas mãos tremiam quando tocaram a minha. Ajudei-a a se erguer e notei como era pequena perto de mim, frágil como um passarinho machucado. Só então me virei para a multidão. Todas aquelas faces me encaravam com uma mistura de surpresa e receio. Pessoas que conhecia há anos, vizinhos, parceiros de negócios, gente simples do interior. "O show acabou", falei, a voz ecoando pela praça silenciosa. "Todos para casa." "Mas seu Henrique", começou a sogra de Maria Clara, uma mulher de uns 60 anos com o rosto endurecido pela amargura. "Essa aí é uma maldição. Não deu um neto sequer para o meu falecido marido. É estéril, seca como terra rachada." Senti a mão de Maria Clara tremer na minha. O sangue do corte na testa dela havia secado, mas deixara uma marca vermelha que contrastava com a palidez do rosto. "Disse que o show acabou", repeti, e dessa vez minha voz carregava uma autoridade que ninguém ousaria desafiar. Um a um, foram se dispersando. Murmúrios baixos, olhares de reprovação direcionados a mim, mas ninguém teve coragem de contestar. Em poucos minutos, a praça ficou vazia, exceto por nós dois e o som distante da festa que continuava na outra extremidade do povoado. Maria Clara soltou minha mão e deu um passo para trás, como se de repente tivesse percebido a situação em que se encontrava. "Obrigada, senhor", murmurou, limpando o sangue do rosto com a manga da blusa. "Mas o senhor não precisava.
Não vai ser bom para o senhor ter se metido nisso. Olhei para ela. Mesmo machucada, mesmo humilhada, ela se preocupava comigo. Havia uma dignidade nela que toda aquela crueldade não conseguira quebrar. Como é seu nome? Perguntei. Maria Clara. Maria Clara dos Santos. Maria Clara, repeti, testando como soava. Você tem para onde ir? Ela baixou os olhos. Meu ex-marido me expulsou de casa ontem. Disse que não quer mais me ver. A família dele... Bem, o senhor viu. E sua família? Morreram há 2 anos. Acidente na BR-376. Era só eu e eles. O nó na minha garganta apertou. Órfã, rejeitada, sozinha no mundo. Como a vida pode ser cruel com algumas pessoas. Vem comigo, falei, me virando em direção à estrela. Senhor, disse para vir comigo. Você vai ficar na minha fazenda até as coisas se acalmarem. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Não posso aceitar. Já fiz o senhor passar vergonha suficiente na frente de todo mundo. Se eu for com o senhor, vão falar ainda mais mal. Parei e me virei para ela. Maria Clara, me escuta bem. Eu sou Henrique Monteiro. Sou dono de metade das terras que você vê ao redor. Emprego direta ou indiretamente boa parte das famílias dessa região. E minha palavra vale mais que a de qualquer um aqui. Se eu decido te levar para minha casa, é porque decidi. E se alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso, que venha falar comigo pessoalmente. O silêncio se estendeu entre nós. Ela me encarou por um longo momento e vi naqueles olhos castanhos uma inteligência aguçada, mesmo sob toda aquela dor. Por quê? Perguntou por fim. Por que o senhor está fazendo isso por alguém que nem conhece? A pergunta me pegou desprevenido. Por que mesmo? Talvez porque reconheci nela a mesma solidão que me consumia. Talvez porque via no sofrimento dela um reflexo das minhas próprias perdas. Ou talvez porque, naquele momento, fazer a coisa certa era a única forma de não me sentir completamente morto por dentro. Porque todo mundo merece um lugar para dormir em paz, respondi. E você não vai encontrar isso em lugar nenhum por aqui hoje. Ela ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois assentiu com um movimento quase imperceptível da cabeça. Ajudei-a a subir na estrela, montei atrás dela. Senti como ela estava tensa, assustada. Não podia culpá-la. Eu era um estranho e ela acabara de sair da pior noite de sua vida. Enquanto cavalgávamos pela estrada escura de volta à fazenda, só o som dos cascos da égua quebrava o silêncio. O vento noturno carregava o cheiro de terra úmida e capim. Acima de nós, as estrelas brilhavam num céu limpo, indiferentes ao drama humano que se desenrolara na praça. Não fazia ideia do que estava fazendo. Não fazia ideia das consequências que esse gesto traria. Tudo o que sabia era que, pela primeira vez em 3 anos, não me sentia completamente vazio por dentro. Talvez Marta tivesse razão. Talvez fazer bem ao próximo fizesse bem pra gente também. O portão da fazenda Santa Eulália apareceu no horizonte, iluminado pelos postes da entrada. Casa. Pelo menos por essa noite, Maria Clara teria um lugar seguro para chamar de casa. O resto eu descobriria no dia seguinte. A luz amarelada da varanda se acendeu automaticamente quando nos aproximamos da casa grande. Maria Clara desceu da égua com cuidado, como se cada movimento doesse. E provavelmente doía mesmo. As pedradas haviam deixado mais marcas do que eu imaginara inicialmente. Marta! Chamei, ainda segurando as rédeas da estrela. A cozinheira apareceu na porta em poucos segundos, como se estivesse esperando. Marta tinha esse dom de sempre saber quando era necessária. Quando viu Maria Clara ao meu lado, seus olhos se arregalaram. Meu Deus do céu! Murmurou, descendo os degraus da varanda. Menina, o que fizeram com você? Entreguei as rédeas para o João, o caseiro que apareceu do nada, como sempre fazia quando eu chegava. Ele lançou um olhar curioso para Maria Clara, mas não disse nada. João era discreto, uma qualidade que eu valorizava demais. Marta,
Prepara o quarto de hóspedes, falei. E vê se tem alguma coisa no armário de remédios para tratar esses cortes. Claro, patrão. Vem, filha, disse Marta, estendendo o braço para Maria Clara com a gentileza maternal que lhe era natural. Vamos cuidar dessas feridas. Mas Maria Clara não se moveu. Permaneceu parada no meio da varanda, olhando para a casa grande, como se fosse um palácio impossível de se alcançar. Eu não posso, disse ela, a voz ainda fraca. Não posso entrar na casa do senhor assim, toda suja e machucada. Não é certo. Marta e eu trocamos um olhar. A moça estava em choque, claramente. Depois do que passou, era natural que se sentisse deslocada, inferior. Maria Clara, falei, me aproximando devagar. Você está na minha casa agora. Aqui você é hóspede. E hóspede não fica do lado de fora. Mas as pessoas vão falar. Ela insistiu, as lágrimas voltando aos olhos. Vão dizer que o senhor que nós... Não é certo um homem solteiro receber uma mulher casada em casa. Divorciada, a corrigi. E eu não me importo com o que vão falar. Nunca me importei. Era verdade. Desde que Marina partiu, eu havia parado de me preocupar com as opiniões alheias. Quando você perde o que mais ama, o julgamento dos outros vira ruído de fundo. Marta se aproximou de Maria Clara e segurou suas mãos com delicadeza. Escuta aqui, filhinha. Eu trabalho nesta casa há 15 anos. Conheço o coração do seu Henrique melhor que ninguém. Ele é um homem bom, de palavra. Se ele trouxe você aqui, foi porque viu que você precisava de ajuda. E nesta casa, quem precisa de ajuda, recebe ajuda. É assim que sempre foi. Maria Clara olhou nos olhos de Marta, depois nos meus. Vi o momento exato em que algo dentro dela cedeu. Não a resistência, mas o medo. Ela assentiu devagar. Tá bom, murmurou. Marta a guiou para dentro da casa. Fiquei alguns minutos na varanda, acendendo um cigarro e tentando processar o que havia acontecido. Em poucas horas, minha rotina previsível havia sido completamente alterada. A casa grande da fazenda Santa Eulália era meu orgulho. Construída por meu avô na década de 1940, reformada e ampliada por mim ao longo dos anos. 2 andares, 7 quartos, varanda que contornava toda a fachada, móveis de madeira maciça, algumas antiguidades herdadas, obras de arte de artistas locais nas paredes. Uma casa feita para família grande, mas que abrigava apenas um homem solitário. Quando entrei, ouvi vozes vindas do banheiro social. Marta estava cuidando dos ferimentos de Maria Clara, e a conversa entre elas era baixa, íntima. Subi para o meu quarto, tomei um banho demorado, e quando desci novamente, encontrei Maria Clara sentada na sala, vestindo uma das camisolas que haviam pertencido a Marina. Ela estava diferente, limpa, os cabelos soltos caindo pelos ombros, os cortes desinfetados e cobertos por curativos pequenos. Mas era a expressão no rosto que mais chamava a atenção, uma mistura de alívio e desconfiança, como um animal ferido que aceita ajuda, mas permanece alerta. Como se sente? Perguntei, me sentando na poltrona em frente ao sofá onde ela estava. Melhor, respondeu ajeitando a barra da camisola. Dona Marta é muito gentil. Ela me contou sobre sua esposa. Sinto muito pela perda do bebê. A menção ao Miguel me atingiu como um soco no estômago. Eu havia me esquecido de como as pessoas do interior conversam abertamente sobre tragédias alheias, sem malícia, mas também sem filtros. Foi há 3 anos, falei, tentando manter a voz neutra. A vida segue. Segue, mas as feridas ficam, ela disse, me olhando nos olhos pela primeira vez desde que chegáramos. Eu sei como é. Havia algo na forma como ela disse aquilo que me fez perceber que não estava apenas sendo educada. Ela realmente sabia. Você perdeu um bebê também? Perguntei. Maria Clara baixou os olhos, as mãos se fechando sobre o tecido da camisola. 2 vezes, murmurou. Nos 2 primeiros anos de casamento. Depois
Depois disso, foi como se meu corpo tivesse desistido. 3 anos tentando e nada. O silêncio pesou entre nós. 2 pessoas que conheciam a dor específica de sonhar com uma vida que nunca chegou a existir. Foi por isso que seu marido pediu o divórcio? Perguntei. Ex-marido. Ela me corrigiu com uma ponta de amargura na voz. E não foi só ele, foi a família inteira. A mãe dele, principalmente. Ela dizia que eu era amaldiçoada, que trazia azar. Quando os negócios do Roberto começaram a ir mal no ano passado, a culpa foi toda minha. Superstição, falei. Gente ignorante sempre procura alguém para culpar pelos próprios fracassos. Talvez, ela suspirou, mas quando todo mundo ao seu redor repete a mesma coisa, você acaba acreditando. Eu cheguei a ir em benzedeira, fazer simpatia, promessa. Tudo que me mandavam fazer. Nada adiantou. A dor na voz dela era palpável. Reconheci ali o mesmo desespero que senti quando corríamos de médico em médico, de exame em exame, procurando respostas que nunca chegaram. Maria Clara, falei, me inclinando para frente, você já fez exames? Exames médicos de verdade? Ela balançou a cabeça. Roberto sempre dizia que era gasto desnecessário, que se Deus não mandava filho, era porque não devia mandar mesmo. A família dele é muito religiosa, sabe? Daquelas que acham que médico é coisa do demônio. Senti uma raiva surda crescer no peito. Ignorância, pura ignorância que custara anos de sofrimento desnecessário para uma jovem que não tinha culpa de nada. Amanhã cedo você vai comigo a Maringá, falei. Vamos fazer todos os exames necessários. Eu conheço os melhores médicos da região. Senhor Henrique, eu não tenho dinheiro para... Não pedi dinheiro, a interrompi. Pedi para você ir comigo. Ela me encarou por um longo momento. Vi lágrimas se formando nos olhos dela. Por que está fazendo isso? Perguntou, a voz embargada. Por que se importa? A pergunta me pegou desprevenido novamente. Por que mesmo? Talvez porque visse nela a chance de fazer algo que não consegui fazer por Marina e nosso filho. Talvez porque ajudá-la fosse uma forma de dar sentido à minha própria dor. Porque todo mundo merece saber a verdade, respondi. E porque ninguém deveria sofrer por algo que talvez nem seja real. Marta apareceu na sala nesse momento, carregando uma bandeja com chá e biscoitos caseiros. Imaginei que vocês quisessem alguma coisa quente, disse, pousando a bandeja na mesa de centro. Maria Clara, você precisa comer alguma coisa. Tá magra demais. Era verdade. De perto ficava evidente que ela não se alimentava bem a tempo. Os ossos do rosto estavam mais salientes que deveriam estar numa jovem de 20 anos. Obrigada, dona Marta. Maria Clara sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Ficamos conversando por mais 1 hora. Marta contou histórias da fazenda, eu falei sobre os planos para a próxima safra. Maria Clara ouviu mais do que falou. Aos poucos fui vendo sua postura relaxar, os ombros baixarem, a tensão diminuir. Quando ela bocejou pela 3ª vez, Marta se levantou. Vem, filha, você precisa descansar. Amanhã é um novo dia. Maria Clara se levantou também, mas antes de seguir Marta, se virou para mim. Senhor Henrique, obrigada. Eu sei que não mereço. Para, a interrompi. Você merece respeito, merece dignidade, merece uma chance de recomeçar. Todo ser humano merece isso. Ela assentiu, os olhos marejados novamente. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor, eram de gratidão. Boa noite, murmurou. Boa noite, Maria Clara. Fiquei sozinho na sala, ouvindo os passos dela subindo a escada. Pela primeira vez em anos, a casa não parecia completamente vazia. Havia vida circulando pelos corredores, vozes ecoando pelos cômodos. Servi-me uma dose de cachaça e saí para a varanda. A noite estava clara e dava para ver as luzes de esperança nova piscando ao longe. Imaginei as conversas que deviam estar rolando por lá. O fazendeiro rico que defendeu a mulher maldita.
os mexericos, as especulações, os julgamentos, que falassem. Eu tinha coisas mais importantes para me preocupar. Enquanto bebia e contemplava as estrelas, não pude evitar pensar em Marina. O que ela diria se soubesse que trouxe uma estranha para casa? Provavelmente aprovaria. Marina sempre teve um coração generoso, sempre foi a primeira a estender a mão para quem precisava. Talvez você não tenha morrido completamente, pensei, lembrando das palavras dela no dia em que partiu. Talvez ainda houvesse esperança de ressurreição. Do andar de cima, ouvi o som abafado de choro. Maria Clara estava chorando no travesseiro, liberando toda a tensão, todo o medo, toda a humilhação do dia. Eram lágrimas de alívio, imaginei. A primeira noite em meses que ela podia chorar em segurança, sem medo de ser julgada ou agredida. Terminei a cachaça e entrei em casa. Amanhã seria um dia longo. Tínhamos uma verdade para descobrir, e eu tinha o pressentimento de que essa verdade mudaria muita coisa. Para ela, para mim e para todos aqueles hipócritas de esperança nova. Acordei antes das 5 da manhã, como sempre, mas dessa vez não foi o silêncio que me despertou. Foi o som de alguém se movimentando na cozinha. Desci de chinelos e roupão, curioso. Maria Clara estava de pé diante do fogão, mexendo uma panela de café. Vestia a mesma camisola da noite anterior, mas havia amarrado os cabelos num rabo de cavalo e parecia mais desperta. Os curativos no rosto lembravam os eventos da noite passada, mas havia algo diferente na postura dela. "Bom dia", falei, me encostando no batente da porta. Ela se virou assustada. "Ah, senhor Henrique, desculpe. Eu não consegui dormir muito e pensei em fazer café. Espero que não se incomode." "Por que me incomodaria?" Aproximei-me do fogão. O cheiro do café estava forte, do jeito que eu gostava. "Você sabe fazer café?" Um sorriso pequeno apareceu no rosto dela. "Minha mãe dizia que eu fazia o melhor café do distrito. Ela me ensinou quando eu tinha 10 anos. Sua mãe era uma mulher sábia." O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão melancólica. "Era mesmo. Eu sinto muita falta dela, principalmente em momentos como ontem. Ela saberia exatamente o que dizer para me fazer sentir melhor." Marta apareceu na cozinha nesse momento, já vestida e pronta para o trabalho, mesmo sendo tão cedo. "Bom dia, vocês dois. Maria Clara, que coisa boa você acordar cedo. Vou preparar um café da manhã reforçado antes de vocês irem para Maringá." "Dona Marta." Maria Clara pareceu hesitar. "O senhor Henrique falou sobre ir no médico, mas eu andei pensando, talvez seja melhor deixar as coisas como estão. E se descobrirmos que realmente há algo errado comigo?" Marta e eu trocamos um olhar. Puxei uma cadeira da mesa e sentei, indicando para Maria Clara fazer o mesmo. "Maria Clara, me escuta bem", falei, esperando ela se sentar. "Você passou 3 anos acreditando que era defeituosa, que tinha algo errado com você. 3 anos ouvindo que era maldição, que era culpada por não engravidar. Você não acha que merece saber se isso é verdade? Mas e se for verdade? E se eu realmente for estéril? Então pelo menos você vai saber. E vai saber que não é culpa sua, não é castigo de Deus, não é maldição. É apenas uma condição médica como diabetes ou pressão alta. E existem tratamentos, existem alternativas." Ela mexeu o café na xícara, pensativa. "E se não for, se não tiver nada errado comigo, aí a conversa vai ser bem diferente com seu ex-marido e a família dele", respondi. Marta assentiu vigorosamente. "Isso mesmo. Se não tem nada errado com você, então o problema pode estar em outro lugar. E aí sim, vai ser interessante ver a cara daqueles hipócritas." Maria Clara ficou em silêncio por alguns minutos, bebericando o café. Finalmente, suspirou fundo. "Tá bem, vamos fazer esses exames." 2 horas depois, estávamos na estrada para Maringá. Maria Clara havia vestido uma das roupas que Marta separara para ela.
Um vestido azul claro que pertencera a Marina e que ficava bem em seu corpo magro. Estava quieta no banco do carona da caminhonete, olhando a paisagem passar pela janela. "Senhor Henrique", disse ela de repente, "posso perguntar uma coisa?" "Claro. Por que o senhor e sua esposa se separaram? Quer dizer, sei que perderam o bebê, mas vocês ainda se amavam, não?" A pergunta me pegou desprevenido. Era a primeira vez em 3 anos que alguém perguntava diretamente sobre Marina. "Acho que sim", respondi, depois de um tempo. "Mas às vezes amor não basta. Às vezes a dor é tão grande que consome tudo ao redor." "O senhor queria ter filhos?" "Muito. Era nosso sonho desde que nos casamos. Marina sempre foi boa com crianças. Seria uma mãe maravilhosa. Quando descobrimos que ela estava grávida, foi o dia mais feliz das nossas vidas. E quando perderam, foi como se o mundo tivesse acabado", completei. Marina ficou deprimida. Eu me afundei no trabalho. Paramos de conversar, de nos tocar, de sonhar juntos. Viramos 2 estranhos dividindo a mesma casa. Maria Clara assentiu, como se entendesse perfeitamente. "É assim que me sinto em relação ao Roberto. Nos últimos meses, éramos 2 estranhos. Ele me olhava como se eu fosse um móvel quebrado que ele queria jogar fora." "E você? Ainda ama ele?" Ela demorou para responder. "Não sei se ainda amo, mas sei que sinto falta do que a gente tinha no começo. Ele era carinhoso, atencioso. Éramos felizes antes de toda essa pressão por filhos." Chegamos em Maringá perto das 9 da manhã. A cidade estava acordando, o trânsito começando a ficar intenso. Estacionei na clínica do Dr. Eduardo Mendes, um dos melhores ginecologistas da região e velho amigo de família. "Senhor Henrique", Dr. Eduardo se levantou da mesa quando entramos em seu consultório. "Que surpresa boa! Como vai?" "Bem, Eduardo, obrigado por nos receber em cima da hora." "Imagina, você sabe que pode contar comigo sempre." Ele se virou para Maria Clara. "E essa é a paciente, Maria Clara dos Santos." Ela se apresentou claramente nervosa. "Prazer, Maria Clara. Sente-se, por favor." Henrique me contou um pouco da situação por telefone. 3 anos tentando engravidar sem sucesso, é isso? "Isso mesmo, doutor." Dr. Eduardo abriu uma pasta e pegou uma caneta. "Vamos começar com algumas perguntas. Você já fez algum tipo de exame ginecológico?" "Só os básicos no posto de saúde. Preventivo essas coisas." "E seu ex-marido? Ele chegou a fazer algum exame?" Maria Clara balançou a cabeça. "Não. Ele sempre dizia que homem não tinha problema nessa área, que se não vinha filho era porque a mulher que tinha alguma coisa errada." Eu e Dr. Eduardo trocamos um olhar. Típico machismo ignorante do interior. "Maria Clara." Dr. Eduardo se inclinou para frente. "Você sabe que infertilidade pode ter várias causas e em cerca de 40% dos casos o problema está relacionado ao fator masculino?" "Como assim?" "Quer dizer que pode ser o homem que tem alguma condição que impede a gravidez. Baixa contagem de espermatozoides, problemas de mobilidade, infecções, várias coisas." Vi o impacto daquela informação no rosto de Maria Clara. Ela havia passado 3 anos se culpando por algo que talvez nem fosse culpa dela. "Mas, se fosse o caso do Roberto, como a gente descobriria?" "Com um espermograma. Exame simples, rápido. Mas pelo que entendi, ele não estava disposto a fazer." "Não. Ele dizia que isso era humilhação." Dr. Eduardo suspirou. "Infelizmente é uma mentalidade comum. Muitos homens acham que fazer exame de fertilidade questiona a masculinidade deles. É ignorância pura." Passamos a manhã inteira na clínica. Maria Clara fez exames de sangue para dosagem hormonal, ultrassom pélvico, exame ginecológico completo. Eu esperava na recepção, folheando revistas e tentando não pensar nas próprias lembranças médicas. Quando terminaram, Dr. Eduardo pediu para conversar comigo reservadamente. "Henrique, pelos exames que consegui fazer hoje, não vejo nenhum problema evidente com Maria Clara."
Útero normal, ovários funcionando bem, nenhum sinal de endometriose ou outras condições. Claro que alguns resultados vão demorar alguns dias, mas minha impressão inicial é que ela está perfeitamente saudável. Senti uma mistura de alívio e raiva. Alívio por Maria Clara, raiva por todo o sofrimento desnecessário que ela passou. E o que isso significa? Significa que, muito provavelmente, o problema não estava com ela. Se eu fosse apostar, diria que o ex-marido tem alguma questão de fertilidade que nunca foi diagnosticada. Você poderia colocar isso por escrito, um laudo médico? Claro, mas posso perguntar por quê? Porque aquela moça passou 3 anos sendo humilhada por uma família inteira. Ontem à noite quase foi apedrejada até a morte por gente que achava que ela era amaldiçoada. Se há uma chance de provar que ela não tem culpa de nada, eu vou provar. Dr. Eduardo assentiu, compreendendo. Faço questão de ajudar. Vou preparar um relatório completo assim que tiver todos os resultados. No caminho de volta, Maria Clara estava diferente. Mais leve, como se um peso gigantesco tivesse saído de seus ombros. Senhor Henrique, disse ela quando estávamos chegando na fazenda. Obrigada. Obrigada por me dar a chance de saber a verdade. Como se sente? Confusa, aliviada, com raiva, triste, tudo ao mesmo tempo. É normal. Você passou anos acreditando numa mentira. A pior parte é pensar em como Roberto deve estar se sentindo. Se o problema for realmente com ele. Maria Clara. Parei a caminhonete na entrada da fazenda e me virei para ela. Roberto teve a chance de descobrir a verdade. Ele preferiu te culpar, te humilhar, te abandonar. Ele fez a escolha dele. Ela assentiu, mas vi que ainda havia uma parte dela que se preocupava com o ex-marido. O que vou fazer agora? Perguntou. Quer dizer, quando sair o resultado dos exames, o que faço com essa informação? O que você quiser fazer, respondi. Pode guardar para você, pode contar para ele, pode gritar para os 4 ventos, a escolha é sua. E se eu quiser que todo mundo saiba, todo mundo que me julgou, que me chamou de maldita, aí nós vamos fazer questão de que saibam. Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Por que está fazendo tudo isso por mim? Era a 3ª vez que ela fazia essa pergunta. E pela 3ª vez, eu não tinha uma resposta simples. Porque todo mundo merece a verdade, falei. E porque às vezes fazer a coisa certa é a única forma de nos sentirmos humanos. Quando chegamos em casa, Marta estava na cozinha preparando o almoço. O cheiro de frango assado invadiu a casa e percebi que estava com fome. Não havia comido nada desde o café da manhã. E aí, como foi? Marta perguntou assim que nos viu. Bem, Maria Clara sorriu e dessa vez foi um sorriso completo. O doutor acha que não tenho nada de errado. Vamos ter certeza quando saírem os outros resultados, mas ele acha que sou perfeitamente normal. Marta largou o pano de prato e abraçou Maria Clara. Eu sabia que não podia ter nada errado com você. Você tem cara de moça saudável. Durante o almoço, conversamos sobre os próximos passos. Em uma semana teríamos todos os resultados. Se confirmassem o que Dr. Eduardo suspeitava, teríamos a prova definitiva de que Maria Clara havia sido injustamente culpada. E o que vocês acham que vai acontecer quando o povo de Esperança Nova souber? Perguntou Marta. Vão ter que engolir as palavras, respondi. E Roberto vai ter que explicar por que preferiu destruir o casamento a fazer um exame simples. Maria Clara ficou quieta, mexendo a comida no prato. Eu não quero destruir ninguém, disse por fim. Só quero que parem de me olhar como se eu fosse um monstro. E vão parar, garantiu Marta. Quando a verdade vier à tona, vão ter que pedir perdão de joelhos. Depois do almoço, Maria Clara subiu para descansar. Eu fiquei na varanda, fumando e pensando em como os próximos dias seriam interessantes. Não apenas para Maria Clara, mas para mim também.
Pela primeira vez em anos, eu sentia que estava fazendo algo importante, algo que importava além dos negócios e do dinheiro. O telefone tocou. Era Sebastião, meu capataz. Patrão, tem um povo aqui na porteira querendo falar com o senhor. Dizem que é da família Santos. Meu sangue gelou, a família do ex-marido de Maria Clara. Quantos são? Uns 5, 6, tão alterados. Querem saber se é verdade que o senhor está escondendo Maria Clara aqui. Olhei para a janela do quarto onde ela estava descansando. Não podia deixar essa gente perturbá-la. Sebastião, diz para eles que se quiserem falar comigo, que marquem horas civilizadamente e que se aparecerem aqui fazendo baderna, vou chamar a polícia. Sim, senhor. Desliguei o telefone e suspirei. A cidade pequena era assim mesmo, notícia voava mais rápido que passarinho. Provavelmente metade de Esperança Nova já sabia que Maria Clara estava na minha fazenda, que viessem, que falassem. Em uma semana seria minha vez de falar, e eu tinha muita coisa para dizer. 3 dias se passaram em relativa paz. Maria Clara estava se adaptando bem à rotina da fazenda. De manhã, ajudava Marta na cozinha. À tarde, caminhava pelos jardins ou lia na varanda. Aos poucos, ia recuperando a cor no rosto e ganhando alguns quilos. Mas principalmente, estava recuperando algo que eu não via há muito tempo em ninguém: esperança. Na quarta-feira à tarde, essa paz foi brutalmente interrompida. Eu estava no escritório, conferindo os relatórios da semana, quando ouvi barulho de motor na entrada da propriedade. Olhei pela janela e vi 3 caminhonetes levantando poeira na estrada interna. Meu sangue gelou quando reconheci o veículo da frente, a F1000 velha de Roberto Santos. Marta, gritei. Leva Maria Clara para o quarto e tranca a porta. Agora! Desci correndo para a varanda. As caminhonetes pararam em frente à casa e de dentro delas desceram 8 homens. Roberto na frente, os irmãos dele e alguns cunhados. Todos com cara de poucos amigos. Roberto Santos era um homem de uns 35 anos, alto mas magro demais, com bigode ralo e olhar sempre desconfiado. Vinha vestido com a roupa de domingo, calça social surrada e camisa de manga comprida mesmo no calor. Os outros pareciam ter saído direto do botequim. Henrique Monteiro! Roberto gritou antes mesmo de chegar na varanda. Onde está minha mulher? Sua ex-mulher, corrigi, descendo os degraus devagar. E ela não é propriedade sua para você vir buscar. Propriedade não, mas ainda é minha esposa perante Deus. Ele bateu no peito. E você não tem direito de meter o bedelho na vida dos outros. Um dos irmãos dele, um sujeito gordo e mal encarado, se aproximou. Seu Henrique, com todo respeito, mas o senhor está causando muito falatório na cidade. Não fica bem um homem da sua posição se metendo com mulher casada, divorciada. Repeti, tentando manter a calma. E o que não fica bem é um bando de homens feitos vir na minha propriedade fazer ameaça. Não é ameaça. Roberto deu um passo à frente. É aviso. Eu quero minha mulher de volta. Para quê? Perguntei. Para continuar humilhando ela? Para continuar culpando ela por uma coisa que talvez nem seja culpa dela? Do que você está falando? Foi nesse momento que Maria Clara apareceu na porta. Apesar de Marta ter tentado segurá-la, ela havia descido. Estava pálida como um fantasma, mas havia determinação no rosto. Maria Clara! Roberto abriu os braços como se esperasse que ela corresse para ele. Vem cá, mulher. Chega dessa palhaçada. Vamos para casa resolver isso. Eu não tenho casa, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Você me expulsou, lembra? Eu estava nervoso. A gente conversa, acerta as coisas. Você sabe que eu te amo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Maria Clara. Se me amasse, não teria me jogado para os lobos naquela praça. Não teria deixado sua família me chamar de maldita. A sogra de Maria Clara, Dona Conceição, desceu de uma das caminhonetes. Era uma mulher de uns 65 anos, magra como vara seca, com o rosto perpetuamente azedo. Vestia preto da cabeça aos pés,
como se estivesse permanentemente de luto. "Essa daí é maldita mesmo!" Ela gritou, apontando o dedo para Maria Clara. 3 anos casada com meu filho e barriga seca. É castigo de Deus. Senti a raiva subir pela garganta. Respirei fundo, tentando me controlar. "Dona Conceição", falei, com uma calma forçada. "A senhora tem certeza de que quer continuar falando essas coisas?" "Tenho sim." Ela se aproximou, os olhos brilhando de ódio. "Meu filho era um homem abençoado antes de se casar com essa aí. Negócio próspero, saúde boa, tudo na vida dele funcionava. Aí ela apareceu e trouxe a desgraça. E se eu disser para a senhora que Maria Clara não tem nada de errado?" Roberto deu uma risada amarga. "Claro que vai defender ela. Você tá comendo ela, ué? Homem sempre defende a mulher que tá comendo." O punho fechou sozinho. Dei um passo na direção de Roberto, mas a voz de Maria Clara me parou. "Roberto, pare!" Ela desceu os degraus da varanda devagar, como quem se aproxima de animal perigoso. "Você quer mesmo saber a verdade?" Ela perguntou, parando a 2 metros dele. "Que verdade?" "A verdade sobre por que eu nunca engravidei." "Já sei a verdade. Você é seca, estéril, mulher defeituosa." Maria Clara respirou fundo. Quando falou, sua voz estava firme. "Fui no médico, Roberto. No melhor ginecologista de Maringá. Fiz todos os exames possíveis. Vi o rosto de Roberto mudar. Uma sombra de preocupação passou pelos olhos dele. E daí? E daí que não tenho nada de errado comigo. Nada. Sou perfeitamente saudável e fértil." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto piscou várias vezes, como se não entendesse as palavras. Isso é mentira. Você está inventando isso para se livrar da culpa." "Não é mentira", intervim. "Eu estava lá, vi os exames." "Doutor." Eduardo Mendes confirmou. "Maria Clara não tem nenhum problema de fertilidade." "Então por que ela não engravidava?" gritou Dona Conceição. "Se não é ela, quem é?" O silêncio voltou a pairar. Todos os homens olharam para Roberto, que havia empalidecido visivelmente. "Não pode ser", ele murmurou. "Roberto." Maria Clara se aproximou mais. "Você lembra quantas vezes eu pedi para você fazer um exame? Quantas vezes sugeri que a gente fosse no médico juntos?" "Homem não precisa de exame para essas coisas", ele respondeu, mas a voz saiu sem convicção. "Precisa sim", falei. 40% dos casos de infertilidade têm origem masculina. Você sabia disso?" Roberto balançou a cabeça, como negando a realidade. "Não, não pode ser. Eu sou homem. Homem da minha família sempre foi fértil." "Então prove", Maria Clara disse, e havia uma dureza nova na voz dela. "Faça um espermograma. Prove que o problema não é seu." "Eu não vou me submeter a essa humilhação." "Mas submeter eu durante 3 anos. Isso tudo bem?" A voz de Maria Clara subiu de tom. "Me deixar ser apedrejada, chamada de maldita, expulsa de casa, isso tudo bem?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram de raiva, de indignação. "Você destruiu minha vida, Roberto. Você e sua família me fizeram acreditar que eu era um monstro. Me fizeram passar 3 anos achando que eu era amaldiçoada." "Maria Clara." Roberto deu um passo na direção dela, mas ela recuou. "Não!" ela gritou. "Não vem com esse tom de coitadinho agora. Você teve a chance de descobrir a verdade e preferiu me culpar. Preferiu deixar sua mãe me humilhar todo santo dia." Dona Conceição tentou intervir. "Mas filha, se você não tem problema, então..." "Então o quê, Dona Conceição?" Maria Clara se virou para a sogra. "Vai pedir desculpas por 3 anos me chamando de estéril? Vai pedir desculpas por me culpar pela queda dos negócios do seu filho? Vai pedir desculpas por quase me ver morrer apedrejada?" A velha abriu e fechou a boca como peixe fora d'água. Roberto estava claramente em choque. A possibilidade de que o problema pudesse ser com ele nunca havia passado pela cabeça dele.
Eu não sabia, murmurou. Não sabia porque não quis saber, Maria Clara explodiu. Era mais fácil me culpar do que enfrentar a possibilidade de que você pudesse ter algum problema. Um dos irmãos de Roberto tentou defendê-lo. Ô Maria Clara, calma aí. Meu irmão sempre foi um bom marido. Bom marido? Ela deu uma risada amarga. Bom marido deixa a mulher ser humilhada publicamente. Bom marido expulsa a esposa de casa sem dar uma chance de se explicar. Eu observava tudo em silêncio. Maria Clara estava tendo a catarse que precisava há anos. Estava colocando para fora toda a dor, toda a humilhação, toda a raiva represada. Roberto parecia ter encolhido. O homem prepotente que havia chegado fazendo ameaças agora parecia uma criança perdida. Se eu fizer o exame, ele começou. Se você fizer o exame e der algum problema, vai assumir? Maria Clara o interrompeu. Vai pedir desculpas para mim na frente de toda a cidade? Vai assumir que me fez sofrer à toa durante 3 anos? Roberto não respondeu. Eu pensei que sim, Maria Clara balançou a cabeça. Você não tem coragem nem para isso. Foi nesse momento que chegou outra caminhonete na propriedade. Mas dessa vez era o Dr. Eduardo. Ele desceu do carro carregando uma pasta de documentos. Henrique, desculpe aparecer sem avisar, mas os resultados chegaram mais cedo que o esperado e eu queria trazer pessoalmente. Ele parou quando viu toda aquela gente na varanda. Opa, cheguei em mau momento? Pelo contrário, doutor, falei. Chegou na hora certa. Esses são Maria Clara, seu ex-marido Roberto e a família dele. Estávamos justamente conversando sobre os exames. Dr. Eduardo entendeu imediatamente a situação. Ah, perfeito. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. Maria Clara, tenho boas notícias. Todos os seus exames deram normais. Hormônios em perfeito equilíbrio, ovulação regular, útero e ovários completamente saudáveis. Você tem fertilidade plena. O impacto daquelas palavras na família Santos foi devastador. Roberto cambaleou, tendo que se apoiar no irmão. Dona Conceição empalideceu tanto que pensei que fosse desmaiar. Tem certeza, doutor? Roberto perguntou, a voz sumindo. Absoluta. Doutor Eduardo mostrou os papéis. Estão aqui todos os laudos. Maria Clara não apenas é fértil, como tem uma fertilidade acima da média para a idade dela. Mas então, Dona Conceição começou. Então, o problema, se é que existe algum, não está com ela. Dr. Eduardo completou. E considerando que vocês tentaram engravidar por 3 anos sem sucesso, sugiro fortemente que o Sr. Roberto faça uma avaliação andrológica completa. Roberto balançou a cabeça vigorosamente. Não, eu não vou fazer isso. Isso é humilhação. Humilhação, Maria Clara disse, se aproximando dele. Foi o que você me fez passar. A humilhação foi me deixar ser chamada de maldita, de estéril, de castigo de Deus. Ela parou bem na frente dele, tão perto que ele teve que olhar nos olhos dela. Roberto, eu te amei. Te amei de verdade e você destruiu esse amor. Destruiu com sua covardia, com seu machismo, com sua incapacidade de admitir que talvez, só talvez, você pudesse não ser perfeito. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora. Você me expulsou de casa, me deixou na mão de uma multidão que queria me apedrejar. Preferiu acreditar que eu era amaldiçoada a considerar fazer um exame simples. E agora vem aqui, na frente de todo mundo, descobrir que passou 3 anos torturando uma mulher inocente. Roberto tentou falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. Eu não quero mais nada com você, Maria Clara continuou. Não quero suas desculpas, não quero sua explicação, não quero seu arrependimento. Quero apenas que você saia da minha vida e nunca mais volte. Ela se virou e começou a subir os degraus da varanda. Parou no meio do caminho e olhou para trás. Ah, e Roberto, ela disse.
Quando você fizer o espermograma e descobrir que o problema é seu, não venha me procurar. Essa página da minha vida já foi virada. Entrou na casa e bateu a porta. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Roberto estava parado no meio do terreiro, olhando para a porta como se esperasse que Maria Clara voltasse. Dona Conceição chorava baixinho. Os outros homens olhavam para o chão, claramente sem saber o que fazer. Acho melhor vocês irem embora, falei. Roberto me encarou e vi nos olhos dele uma mistura de ódio e desespero. Isso não vai ficar assim, ele disse. Vai sim, respondi me aproximando dele. E vou dar um conselho de graça. Faça o exame. Descubra a verdade. E quando descobrir que Maria Clara estava certa, vá na Praça de Esperança Nova e peça desculpas publicamente para ela. É o mínimo que você pode fazer. Ele me encarou por mais alguns segundos, depois se virou e caminhou para a caminhonete. Os outros o seguiram em silêncio. Em poucos minutos, as 3 caminhonetes desapareceram na estrada, levantando uma nuvem de poeira. Dr. Eduardo se aproximou de mim. Pesada essa situação, ele comentou. É, mas necessária. Maria Clara precisava falar essas coisas há muito tempo. E o Roberto? Você acha que ele vai fazer o exame? Olhei na direção onde as caminhonetes haviam desaparecido. Vai. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai. A dúvida vai comer ele por dentro até ele não aguentar mais. E se der algum problema mesmo, aí ele vai ter que viver com a consciência pesada pelo resto da vida. Vai ter que conviver com o fato de que destruiu um casamento e quase causou a morte de uma mulher inocente por puro orgulho. Subimos para a varanda. Pela janela, dava para ver Maria Clara no sofá da sala, sendo consolada por Marta. Ela chorava, mas eram lágrimas de alívio. Lágrimas de quem finalmente conseguiu dizer tudo que estava engasgado na garganta há anos. Ela vai ficar bem, disse Dr. Eduardo. Vai, concordei. Agora ela sabe a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Dr. Eduardo se despediu e partiu, me deixando sozinho na varanda. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e vermelho. Em algumas horas, toda a Esperança Nova saberia do confronto. Saberiam que Maria Clara não tinha nada de errado. Saberiam que Roberto havia se recusado a fazer o exame. E saberiam que uma inocente havia sido torturada por 3 anos devido à covardia e ao orgulho de um homem. Acendi um cigarro e me preparei para as consequências. Porque numa cidade pequena, quando a verdade vem à tona, ela vem como tsunami. E esse tsunami estava apenas começando. Uma semana se passou desde o confronto. Uma semana de silêncio estranho, como a calmaria que antecede a tempestade. Maria Clara estava diferente, mais forte, mais decidida. Parecia que confrontar Roberto havia liberado algo dentro dela que estava preso há anos. Ela não falava mais sobre o ex-marido. Não demonstrava mais aquela preocupação que eu via antes nos olhos dela. Passava os dias ajudando Marta, caminhando pela fazenda, lendo na biblioteca. Aos poucos, ia se tornando parte da rotina da casa, e eu percebi que sua presença havia preenchido um vazio que nem sabia que existia. Foi numa quinta-feira, durante o almoço, que Sebastião apareceu na porta da cozinha com uma expressão preocupada. Patrão, tem gente na cidade dizendo que Roberto Santos está mal, muito mal. Parei de comer e olhei para ele. Mal como? Bebendo demais, brigando com todo mundo, dormindo no botequim. O pessoal diz que ele não para de falar, que vai provar que não tem nada de errado com ele. Maria Clara baixou os olhos para o prato, mas não disse nada. E a família dele? Perguntei. Dona Conceição está fechada em casa, não fala com ninguém. Os irmãos dele estão evitando o assunto. Pelo que soube, eles estão pressionando ele para fazer o tal exame. Maria Clara finalmente levantou a cabeça. Ele vai fazer, disse com uma certeza que me surpreendeu. Como você sabe? Porque conheço o Roberto. Ele não vai conseguir viver com a dúvida. O orgulho pode ser grande, mas a curiosidade dele é maior.
Ela estava certa. No sábado de manhã, recebi uma ligação do Dr. Eduardo. Henrique, você não vai acreditar. Roberto Santos apareceu aqui ontem à tarde querendo fazer espermograma. Senti meu coração acelerar. E o resultado não foi bom. Oligospermia severa. Contagem de espermatozoides extremamente baixa. Praticamente impossível engravidar naturalmente. Fechei os olhos. Era exatamente o que esperávamos, mas ainda assim, o impacto foi forte. Tem certeza? Absoluta. Refiz o exame 3 vezes. O resultado é conclusivo. Roberto Santos é praticamente estéril, provavelmente desde sempre. Como ele reagiu? Como um homem que acabou de descobrir que destruiu um casamento à toa. Desabou. Chorou como criança. Pediu para não contar para ninguém, mas você sabe que eu não posso concordar com isso. Por quê? Porque Maria Clara tem o direito de saber. Ela passou 3 anos sendo culpada por algo que nunca foi culpa dela. Ela merece essa informação. Desliguei o telefone e fiquei parado no escritório por alguns minutos, processando a notícia. Lá fora, ouvi a Maria Clara conversando com Marta sobre as flores do jardim. Sua voz estava leve, despreocupada. Como contar para ela? Como dar uma notícia que, ao mesmo tempo que a inocentava completamente, também confirmava que ela havia perdido 3 anos da vida por causa da covardia de um homem? Desci para a varanda onde ela estava regando as plantas. Maria Clara, preciso falar com você. Ela percebeu o tom sério da minha voz e pousou o regador. Aconteceu alguma coisa? Dr. Eduardo ligou. Roberto fez o espermograma. Vi o rosto dela mudar, uma mistura de expectativa e medo. Oligospermia severa, contagem de espermatozoides quase 0, praticamente impossível engravidar naturalmente. Ela ficou parada por um longo momento, absorvendo a informação. Depois, lentamente, se sentou na cadeira da varanda. Então é isso, murmurou. 3 anos. 3 anos achando que o problema era comigo. Maria Clara. Não! Ela levantou a mão me interrompendo. Não diga nada. Eu preciso processar isso. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ela olhava para o horizonte, perdida nos próprios pensamentos. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, mas havia uma firmeza nela que eu não esperava. Eu quero que toda a cidade saiba. Tem certeza? Absoluta. Quero que saibam que Roberto Santos é estéril. Quero que saibam que ele preferiu me destruir a admitir que tinha um problema. Quero que saibam que uma mulher inocente foi quase morta por causa da covardia dele. Ela se levantou e me encarou. Henrique, você disse que quando chegasse a hora, me ajudaria a contar a verdade para todo mundo. Chegou a hora. Como você quer fazer isso? Um sorriso pequeno, mas determinado, apareceu no rosto dela. Da mesma forma que eles me humilharam, na praça, na frente de todo mundo. No domingo seguinte, dia da Feira de Esperança Nova, eu e Maria Clara chegamos à Praça Central montados na Estrela. Ela havia vestido um vestido branco simples, mas elegante, um que Marina deixara e que ficava perfeito nela. Os cabelos estavam presos num coque baixo e ela carregava uma pasta com todos os laudos médicos. A praça estava movimentada como todo domingo. Famílias passeando, crianças brincando, comerciantes vendendo seus produtos. Quando nos viram chegar, as conversas foram diminuindo aos poucos, até que um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Desmontei e ajudei Maria Clara a descer. Ela segurou minha mão por um momento buscando força. Pronta? Perguntei. Pronta. Caminhamos até o centro da praça, exatamente no mesmo lugar onde, semanas atrás, ela havia sido humilhada e agredida. Algumas pessoas se aproximaram, curiosas. Outras mantiveram distância, mas todos observavam. Maria Clara respirou fundo e começou a falar. Sua voz, inicialmente trêmula, foi ganhando força conforme continuava. Meu nome é Maria Clara dos Santos. Muitos de vocês me conhecem.
Há algumas semanas, nesta mesma praça, fui chamada de estéril, de maldita, de castigo de Deus. Fui apedrejada e humilhada publicamente porque não conseguia engravidar. A multidão foi crescendo. Vi rostos conhecidos, comerciantes, fazendeiros, donas de casa, todos ouvindo em silêncio. Hoje vim aqui para contar a verdade que alguns preferiram não procurar, que outros preferiram ignorar. Ela abriu a pasta e tirou os laudos médicos. Estes são meus exames, feitos pelo doutor Eduardo Mendes, em Maringá, todos normais. Sou perfeitamente saudável e fértil, nunca tive nada de errado comigo. Um murmúrio começou a percorrer a multidão. Vi Dona Conceição no fundo, apoiada numa bengala, com o rosto destroçado. Durante 3 anos fui culpada por não engravidar. Durante 3 anos suportei humilhações, ofensas e acusações. Durante 3 anos, meu ex-marido Roberto Santos me fez acreditar que eu era defeituosa. Sua voz estava firme agora, ecoando pela praça. Na semana passada, Roberto finalmente fez o exame que se recusou a fazer durante nosso casamento. Espermograma. Resultado: oligospermia severa. Ele é praticamente estéril, provavelmente desde sempre. O impacto foi imediato. Exclamações de surpresa, pessoas se entreolhando, comentários em voz baixa. A notícia se espalhava pela multidão como ondas na água. Roberto Santos preferiu me destruir a admitir que poderia ter um problema. Preferiu me ver ser chamada de maldita, preferiu me ver ser expulsa de casa, preferiu me ver ser agredida nesta praça, a fazer um exame simples que custava R$ 50. Algumas mulheres na multidão começaram a chorar. Reconheci algumas que haviam participado da humilhação semanas atrás. Eu não vim aqui para me vingar, Maria Clara continuou. Vim para que vocês soubessem a verdade. Para que soubessem que uma mulher inocente foi torturada durante anos por covardia, machismo e ignorância. Ela dobrou os laudos e os guardou na pasta. Vim também para dizer que perdoo todos vocês. Perdoo porque sei que foram manipulados, que acreditaram numa mentira. Mas espero que essa situação sirva de lição. Antes de julgarem alguém, antes de apontarem o dedo para alguém, antes de agredirem alguém, busquem a verdade. O silêncio na praça era absoluto. Mesmo as crianças haviam parado de brincar. Eu vou embora de esperança nova, ela anunciou. Não por vergonha, não por medo, mas porque escolhi recomeçar minha vida em outro lugar. Um lugar onde eu possa ser apenas Maria Clara, sem carregar o peso de acusações injustas. Ela se virou para mim e segurou minha mão. Quero agradecer ao Sr. Henrique Monteiro, que me ofereceu abrigo quando eu não tinha para onde ir, que me deu a chance de descobrir a verdade, que me tratou com a dignidade que eu havia esquecido que merecia. Começamos a caminhar de volta para a Estrela. A multidão abriu caminho automaticamente. Algumas pessoas baixavam a cabeça quando passávamos, outras pareciam querer dizer alguma coisa, mas não encontravam palavras. Foi quando estávamos quase chegando na égua que uma voz nos parou. Maria Clara, espera! Era Roberto. Ele vinha correndo pela praça, cambaleante, claramente embriagado. Havia perdido muito peso nas últimas semanas. A roupa estava amassada, a barba por fazer. Era a imagem do desespero. Maria Clara, por favor. Ele chegou perto, ofegante. Eu fiz o exame. Você estava certa. O problema sempre foi meu. Ela o olhou sem demonstrar emoção. Eu sei. Eu sinto muito. Ele caiu de joelhos no chão. Sinto muito por tudo. Por ter te culpado, por ter deixado minha mãe te humilhar, por ter te expulsado de casa. Eu fui um covarde. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. A multidão observava em silêncio absoluto. Volta para mim, Maria Clara. Por favor. A gente pode tentar de novo, pode fazer tratamento, pode... Não. Ela o interrompeu, a voz baixa, mas firme. Maria Clara, por favor. Levanta, Roberto. Ele obedeceu, limpando o rosto com a manga da camisa. Você teve 3 anos para fazer a coisa certa.
Maria Clara disse. 3 anos para me apoiar, para buscar ajuda médica, para me defender da sua família. Em todos esses 3 anos, você escolheu o caminho mais fácil, me culpar. Eu estava com medo. Eu também estava com medo. Sua voz subiu de tom. Eu também sofria todo mês quando não engravidava. Eu também queria respostas. Mas quando eu sugeria procurarmos ajuda médica, você dizia que era frescura minha. Roberto tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Você não me amava, Roberto. Você amava a ideia de ter uma esposa que te desse filhos. Quando eu falhei nisso, você me descartou como se descarta um objeto quebrado. Não é verdade. É sim. E sabe qual é a pior parte? Você só veio atrás de mim agora porque descobriu que o problema é seu. Se os meus exames tivessem dado alguma coisa, você nem estaria aqui. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Roberto sabia que ela estava certa. Eu desejo que você seja feliz, Maria Clara continuou, sua voz mais suave agora. Desejo que você encontre paz e que aprenda com os erros que cometeu. Mas essa paz e esse aprendizado, você vai ter que encontrar longe de mim. Ela se virou e caminhou para a estrela. Eu a ajudei a montar e subi atrás dela. Enquanto nos afastávamos, ouvi Roberto chorando no meio da praça, consolado por algumas pessoas que se aproximaram dele. O caminho de volta para a fazenda foi silencioso. Maria Clara estava tensa, mas percebi que era uma tensão diferente, não de medo ou ansiedade, mas de alívio. Como se um peso gigantesco tivesse finalmente saído de seus ombros. Como se sente? Perguntei quando chegamos na porteira da propriedade. Livre, ela respondeu sem hesitar. Pela primeira vez em anos, me sinto livre. Naquela noite, sentados na varanda depois do jantar, conversamos sobre o futuro. Então você vai mesmo embora? Perguntei. Vou. Não posso ficar aqui, Henrique. Não depois de tudo que aconteceu. Preciso recomeçar em algum lugar onde ninguém me conheça, onde eu possa ser apenas eu mesma. Para onde pensa em ir? Talvez São Paulo, talvez Brasília. Uma cidade grande onde eu possa trabalhar, estudar, construir uma vida nova. Senti uma pontada no peito. Nas últimas semanas, havia me acostumado com a presença de Maria Clara. A casa parecia mais viva com ela por perto. E se eu pedisse para você ficar? Perguntei sem pensar muito no que estava dizendo. Ela me olhou surpresa. Como? Se eu pedisse para você ficar aqui, na fazenda, comigo? Ela ficou quieta por um longo momento estudando meu rosto. Por quê? Porque comecei, depois parei. Como explicar que sua presença havia preenchido um vazio que eu nem sabia que existia? Como dizer que ela havia me lembrado de que eu ainda estava vivo? Porque me sinto menos sozinho com você aqui, admiti finalmente. Henrique, não estou falando de nada romântico, me apressei a esclarecer. Sei que você precisa de tempo para se curar, para descobrir quem você é longe de toda essa dor. Estou falando de companheirismo, de amizade, de 2 pessoas que se encontraram num momento difícil e se ajudaram mutuamente. Ela sorriu, o primeiro sorriso genuinamente feliz que eu via no rosto dela. Você me salvou, sabia disso? Naquela noite na praça, você me salvou de verdade. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Me deu a chance de descobrir que eu não era o monstro que achava que era. Você também me salvou, respondi. Me lembrou de que ainda sou capaz de sentir algo além de vazio. Ficamos em silêncio, olhando as estrelas. A noite estava clara e quente, típica do interior do Paraná. Vou pensar, ela disse finalmente. Mas se eu ficar, tem que ser como sua igual. Não como hóspede, não como protegida, como parceira. Como assim? Quero trabalhar na fazenda, aprender o negócio, ter responsabilidades, ganhar meu próprio dinheiro. Se vou recomeçar minha vida, quero fazer isso com dignidade. Sorri. Era exatamente a resposta que eu esperava dela. Maria Clara havia descoberto sua força e não ia abrir mão dela facilmente. Temos um acordo,
disse, estendendo a mão. Ela apertou minha mão e sorriu de volta. Temos um acordo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi em paz. Não apenas porque havia ajudado alguém, mas porque havia encontrado algo que pensava ter perdido para sempre: esperança no futuro. E pela primeira vez, desde que Miguel morreu, consegui imaginar que talvez, apenas talvez, os melhores dias da minha vida ainda estivessem por vir. 6 meses depois, o sol nascia dourado sobre os pastos da fazenda Santa Eulália, quando acordei com o som de risos vindos da cozinha. Risos. Quando foi a última vez que essa casa ouviu risos de verdade? Desci de chinelos e encontrei Maria Clara e Marta preparando o café da manhã, conversando animadamente sobre os planos para a nova plantação de café especial que estávamos implementando. Maria Clara vestia jeans e camisa xadrez, roupa de trabalho e tinha os cabelos presos num rabo de cavalo prático. Nos últimos meses, ela havia se transformado numa verdadeira fazendeira. "Bom dia, chefe", ela disse, me entregando uma xícara de café fumegante. Era nossa piada interna. Oficialmente, eu era o dono da fazenda, mas na prática Maria Clara havia se tornado minha sócia em tudo. "Bom dia, sócia", respondi saboreando o café. Ela ainda fazia o melhor café da região. Nos primeiros dias após sua decisão de ficar, houve um período de adaptação. Maria Clara insistiu em morar no quarto de hóspedes, em pagar sua parte nas despesas da casa, mesmo eu dizendo que era desnecessário, em aprender cada aspecto do negócio. Não queria ser mantida, queria ser parceira, e que parceira ela se revelou ser. Tinha uma mente aguçada para números, uma facilidade natural para lidar com os funcionários e ideias inovadoras que eu jamais teria considerado. Foi ela quem sugeriu diversificarmos para café especial, ela quem propôs o sistema de rotação de pastagens, que aumentou nossa produtividade em 30%, ela quem organizou o novo sistema de gestão que nos economizou milhares de reais por mês. "Sebastião já foi verificar os bezerros novos?", perguntei. "Já, e temos boas notícias." Maria Clara se sentou à mesa com uma pilha de papéis. 3 nascimentos na madrugada, todos saudáveis. E aquela vaca que estava com problema se recuperou completamente. Sorri. Maria Clara havia desenvolvido um carinho especial pelo gado. Dizia que se identificava com as fêmeas que tinham dificuldade para procriar. E os contratos de venda do mês que vem? Todos assinados. Consegui negociar um preço 15% acima do que pagaram para o Jornada no mês passado. Jornada era meu maior concorrente na região. O fato de Maria Clara ter conseguido um preço melhor que o dele era motivo de orgulho. Terminamos o café e saímos para a vistoria diária. Era nossa rotina: percorrer a propriedade juntos, verificar o gado, conversar com os funcionários, planejar as atividades do dia. Montados na Estrela e no Trovão, um cavalo castanho que comprei especialmente para Maria Clara, percorremos os pastos sob o sol da manhã. "Henrique", ela disse quando paramos numa elevação que dava vista para toda a propriedade. "Posso te contar uma coisa?" "Claro. Eu sou feliz aqui. Mais feliz do que jamais pensei que poderia ser depois de tudo que aconteceu." Olhei para ela. Nos últimos 6 meses, Maria Clara havia florescido. Ganhara peso, cor no rosto, confiança na voz, mas principalmente havia recuperado algo que eu não sabia como descrever: a capacidade de sonhar. Eu também, admiti. Não sabia que ainda era possível se sentir assim. Ela sorriu, aquele sorriso que havia se tornado a melhor parte dos meus dias. "Sabe o que mais me faz feliz?", ela perguntou. "O quê?" "O fato de que estamos construindo isso juntos, como iguais. Sem um salvando o outro, sem dependência, como parceiros de verdade." Tinha razão. Nossa relação havia evoluído naturalmente de protegida para algo muito mais sólido. Éramos amigos, confidentes, parceiros de negócios.
E nos últimos meses, eu havia começado a perceber que havia algo mais crescendo entre nós. Maria Clara, comecei, hesitante. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você alguma vez pensa em se casar de novo? Ter filhos? Ela ficou quieta por um momento, acariciando a crina do trovão. Penso, disse finalmente, mas não como antes. Antes, eu queria filhos porque achava que era minha obrigação como mulher. Agora, se um dia tiver filhos, será porque encontrei alguém com quem quero construir uma família. Alguém que me ame pelo que sou, não pelo que posso dar. E casamento? A mesma coisa. Se um dia me casar de novo, será com alguém que me veja como igual, que me respeite, que construa comigo ao invés de tentar me moldar. Ela me olhou diretamente nos olhos. Por que está perguntando? Meu coração disparou. Havia chegado o momento de ser honesto sobre o que estava sentindo. Porque nos últimos meses eu descobri que estou me apaixonando por você. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Maria Clara me encarou por what pareceram horas, mas provavelmente foram apenas segundos. Henrique, deixa eu terminar, pedi. Sei que é complicado. Sei que você passou por muito trauma, que precisa de tempo para se curar. Sei que nossa amizade é preciosa demais para ser arriscada, mas não podia continuar guardando isso só para mim. Ela desceu do cavalo. Por um momento pensei que fosse embora, que eu havia estragado tudo, mas ela se aproximou da estrela e segurou minha mão. Henrique, olha para mim. Obedeci. Você acha que não percebi? Ela sorriu. Você acha que não notei como me olha nos últimos tempos? Como sua voz fica mais suave quando fala comigo? Como sempre arruma uma desculpa para me tocar quando estamos trabalhando? Senti meu rosto queimar. E você acha que não percebeu que eu também estou me apaixonando por você? Meu coração parou. Literalmente parou. Estou, há semanas, talvez meses, mas tinha medo de dizer alguma coisa porque você me salvou, e eu não queria que pensasse que era gratidão ou dependência emocional ou qualquer outra coisa que não fosse amor verdadeiro. Desci do cavalo e fiquei de frente para ela. Estávamos tão perto que podia sentir seu cheiro, uma mistura de shampoo e perfume suave que havia se tornado familiar. E é? Perguntei. Amor verdadeiro? É, ela respondeu sem hesitar. Não pelo homem que me salvou naquela noite na praça. Pelo homem que me trata como igual todos os dias. Pelo homem que me escuta, que confia no meu julgamento, que construiu comigo a vida mais bonita que já tive. Pelo homem gentil, inteligente e íntegro que aprendi a conhecer nos últimos meses. Segurei o rosto dela entre as mãos. Maria Clara. Henrique, antes de você dizer qualquer coisa, preciso que saiba uma coisa. Eu quero filhos, um dia. Não porque é obrigação, mas porque quero construir uma família com alguém que amo. Se você não se sente pronto para isso, a interrompi com um beijo. Um beijo suave, cuidadoso, mas cheio de todo o sentimento que havia crescido entre nós nos últimos meses. Quando nos separamos, ela tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de felicidade. Eu quero tudo com você, sussurrei. Filhos, família, futuro, tudo. Mesmo sabendo que vai ser difícil, que as pessoas vão falar, que tem toda a nossa história, que se dane o que as pessoas vão falar. Falei, a abraçando forte. Você me ensinou que a opinião dos outros não vale nada perto da nossa felicidade. Ficamos abraçados ali, no meio do pasto, sob o sol do meio-dia. Dois sobreviventes que haviam encontrado um no outro não apenas amor, mas redenção. Um ano depois, a igreja de Esperança Nova estava lotada. Metade da cidade havia comparecido ao nosso casamento. Alguns por curiosidade, outros por genuíno carinho. Maria Clara estava radiante num vestido branco simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural.
Eu usava o terno que havia comprado especialmente para a ocasião. Quando o padre perguntou se eu aceitava Maria Clara como esposa, respondi com um sim que ecoou pela igreja inteira. Quando foi a vez dela, sua voz estava firme e clara. Sim, eu aceito. Nos bancos da frente, Marta chorava de emoção. Sebastião e os outros funcionários da fazenda aplaudiam discretamente. Dr. Eduardo estava lá, sorrindo orgulhoso. E no fundo da igreja, para minha surpresa, estava Roberto. Ele havia emagrecido ainda mais, parecia mais velho, mas estava sóbrio e vestido adequadamente. Quando nossos olhares se cruzaram, ele assentiu levemente. Não em aprovação, mas em resignação. Havia finalmente encontrado paz com suas decisões. Dona Conceição não estava lá. Havia se mudado para Curitiba logo após a revelação na praça, para morar com uma irmã. Diziam que nunca mais havia falado sobre o assunto. A festa foi na fazenda. Música, dança, comida farta preparada por Marta e suas ajudantes. As crianças corriam pelo terreiro, os adultos conversavam animadamente, os mais velhos contavam histórias na varanda. Durante a valsa, Maria Clara sussurrou no meu ouvido: "Obrigada. Pelo quê? Por me mostrar que era possível ser feliz de novo. Por me ensinar que o amor verdadeiro existe e que vale a pena lutar por ele." "Eu que deveria agradecer", respondi. "Você me trouxe de volta à vida." 2 anos depois. "Henrique, vem rápido!" A voz de Maria Clara ecoou pela casa numa manhã de setembro. Corri para o quarto onde ela estava, segurando um teste de gravidez com as mãos trêmulas. "Positivo", ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Estou grávida." Peguei o teste de suas mãos, olhei para as 2 linhas claras e senti como se o mundo inteiro tivesse parado. "Tem certeza?" Fiz 3 testes, todos positivos. Segurei Maria Clara nos braços e choramos juntos. Lágrimas de alegria, de gratidão, de esperança. Após anos de dor e perdas, finalmente tínhamos nossa chance de construir a família que sonhávamos. 9 meses depois, Miguel Henrique Monteiro dos Santos nasceu numa manhã ensolarada de junho, pesando 3,2 quilos e com os pulmões mais potentes do Hospital de Maringá. Quando o médico colocou nosso filho nos meus braços, senti como se toda a dor do passado finalmente fizesse sentido. "Olha só, Miguel", sussurrei para o bebê. "Esse é o mundo que eu e sua mãe construímos para você. Um mundo onde o amor vence o ódio, onde a verdade vence a mentira, onde 2 pessoas podem se encontrar na escuridão e se ajudar a encontrar a luz." Maria Clara, exausta mas radiante, estendeu os braços para pegar o filho. "Ele é perfeito", ela murmurou, beijando a testa do bebê. "Assim como você", respondi, beijando sua testa também. Hoje estou escrevendo esta história na varanda da nossa casa, observando Maria Clara brincar com Miguel no jardim. Ele já tem 2 anos e corre pela grama com a energia inesgotável das crianças. Maria Clara está grávida novamente. 5 meses de uma menina que decidimos chamar de Esperança. Às vezes penso em como a vida pode ser surpreendente, como um ato de compaixão numa noite qualquer pode mudar completamente o destino de 2 pessoas. Como 2 almas feridas podem se curar mutuamente e construir algo bonito das suas cicatrizes. A fazenda Santa Eulália se tornou uma das mais prósperas da região. Maria Clara se revelou uma administradora nata, e nossa parceria nos negócios é tão sólida quanto nossa parceria na vida. Empregamos 50 pessoas diretamente, ajudamos dezenas de famílias, somos respeitados na comunidade. Mas nada disso importa tanto quanto o som das risadas no jardim, quanto a sensação da mão de Maria Clara na minha quando acordamos de manhã, quanto a perspectiva de ver nossos filhos crescerem numa casa cheia de amor. Roberto se casou novamente no ano passado, com uma viúva de Londrina que já tinha 2 filhos. Pelos comentários que chegam até nós, ele está bem, mais maduro, tentando ser um bom padrasto.
Espero que tenha aprendido com os erros do passado. Esperança Nova mudou também. A história de Maria Clara se tornou lenda local, não como a mulher que foi amaldiçoada, mas como a mulher que teve coragem de enfrentar a injustiça e reconstruir sua vida. Muitas jovens da região vêm nos visitar, pedindo conselhos, buscando inspiração. Ontem, uma menina de 19 anos apareceu na nossa porteira. Estava sendo pressionada a se casar com um homem que não amava porque a família dela estava passando dificuldades financeiras. Maria Clara conversou com ela a tarde inteira, ofereceu emprego na fazenda, ajudou a encontrar uma alternativa. Toda mulher merece escolher seu próprio destino. Maria Clara me disse naquela noite: se posso ajudar alguém a descobrir isso, vou ajudar sempre. É assim que somos, dois sobreviventes que encontraram um no outro não apenas amor, mas propósito, e que usam sua felicidade para ajudar outros a encontrar a própria. Enquanto escrevo, o sol se põe sobre nossa terra. Maria Clara se aproxima com Miguel no colo, ambos cansados da brincadeira. Sobre o que está escrevendo? Ela pergunta, se sentando ao meu lado. Nossa história. E como termina? Olho para ela, para nosso filho, para a vida que construímos juntos e sorrio. Não termina. Está apenas começando. Ela me beija suavemente e encosta a cabeça no meu ombro. Miguel adormece no colo dela, um pequeno sorriso nos lábios. E eu entendo finalmente que a felicidade não é a ausência de dor. É a capacidade de construir algo bonito apesar da dor. É encontrar alguém que caminha ao seu lado quando a estrada fica difícil. É ter coragem de recomeçar quando tudo parece perdido. A noite cai sobre a fazenda Santa Eulália, mas nossa casa permanece iluminada. Iluminada pelo amor que nasceu de um gesto de compaixão numa praça de cidade pequena, cresceu na confiança e no respeito mútuo, e se tornou a base de uma família que é prova viva de que os finais felizes não são só coisa de conto de fadas. Às vezes, quando temos coragem de fazer a coisa certa, a vida nos recompensa de formas que jamais imaginaríamos. E nossa recompensa foi encontrar um no outro, não apenas um amor verdadeiro, mas um lar. Fim. Porque todo mundo merece a chance de recomeçar. E às vezes, recomeçar significa encontrar alguém que nos ajuda a lembrar quem realmente somos, por baixo de todas as feridas que a vida nos causou. Esta é a história de duas pessoas que se encontraram na escuridão e decidiram juntas caminhar em direção à luz.